Oi, eu sou o Bedu. Com o aumento de pessoas trabalhando com artesanato em resina, a gente percebe que cada vez mais a galera procura dicas para realmente agregar valor no seu trabalho, aproveitando assim ao máximo os insumos, procurando e visando lucratividade. Por isso hoje a gente separou algumas dicas para o seu molde de silicone durar muito mais. Então, se você gosta de vídeos de dicas, já senta a mão nesse like aí e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Há alguns anos a gente já fez um vídeo trazendo algumas dicas assim também. Inclusive, eu vou pedir para o editor deixar aqui no card agora, porque é um vídeo muito interessante. Ou seja, assista esse vídeo até o final de hoje e depois vai nesse vídeo que está aqui no card, porque é um complemento. Nenhuma dica que está lá eu vou trazer aqui hoje. As dicas daqui são realmente assim um a mais daquele primeiro vídeo de dicas para o seu molde durar mais. Inclusive, acho que merecemos o seu like, né? Dia de jogo do Brasil aqui hoje. Eu parei aqui só para gravar esse vídeo para vocês. Então, por favor, já deixa o seu like, acho que a gente merece, né? Bom, e das 7 dicas de hoje, a maioria delas, na realidade, vai ser realmente no preparo do molde de silicone. A parte onde você está preparando. Porque é o que a gente sempre fala, né? Mais de 50% da qualidade da sua peça final está na qualidade do seu molde. Então, se você vê, por exemplo, empresas que trabalham com grandes moldes de piscinas em fibra de vidro, né? Aqueles moldes realmente bem técnicos, bem complicadinhos de você realmente produzir, vocês veem que muitas vezes o preparo está muito mais no molde do que na peça em si. Então o molde é tão importante quanto o preparo da resina em si. Bom, então vamos para a primeira dica. A primeira dica é respeitar a homogeneização e a dosagem do catalisador. A borracha azul, branca, rosa ou até a verde, a proporção dela é de 3%, ou seja, 100 partes de borracha em peso para 3 partes de catalisador PS1 em peso também. Mesma coisa para a borracha vermelha ou preta, por exemplo, né, que é 5%. Então a proporção ela não tá aí por acaso, né? Então pensa assim, pensa lá, 100 unidades. Você precisa, para essas 100 unidades, você precisa de 3 unidades de catalisador. Tudo é uma equação ali, né? Então se você colocar mais catalisador, você vai ter catalisador excedente. Se você colocar mais borracha, você vai ter borracha excedente na sua aplicação. Ou seja, isso pode acarretar em diversos problemas. Desde borracha ressecada, borracha mais oleosa, quebradiça, borracha com menos resistência a tiragens de peças e por aí vai. Sempre que você abrir o pote, a primeira coisa que você for fazer é misturar muito bem. O pote mesmo, sem catalisador, tira e já mistura muito bem o pote inteiro. Isso porque é normal na borracha de silicone as cargas darem uma sedimentada. E aí fica no fundo, até você ver a separação muitas vezes do fluido ali, a borracha de silicone em cima e as cargas no fundo. Ou seja, você precisa homogeneizar muito bem para deixar a borracha de silicone bem misturadinho, para aí sim você trabalhar com a mistura de catalisador. Então, finalizando essa primeira dica, lembre-se, homogeneização e dosagem são 2 inimigos realmente para uma cura mal feita ou uma cura imparcial, beleza? Então tome muito cuidado com isso. Dica número 2, utilize desmoldantes específicos para borracha de silicone. Na produção de moldes, principalmente aqueles tradicionais com caixinhas de papelão, é fundamental você utilizar desmoldantes específicos para borracha de silicone que tenham grande poder de desmoldagem. E não precisa nada de outro mundo. Vaselina sólida industrial, por exemplo, que é extremamente barata, tem um rendimento gigantesco, tem um grande poder de desmoldagem. Talvez a única desvantagem da vaselina sólida é o fato de que muitas vezes, se você não tiver experiência, você corre o risco de perder alguns detalhes da peça, ou até muitas vezes se você usar um pincel, uma trincha, por exemplo, para passar no molde, muitas vezes vai ficar aquela marca. Então a vaselina ela é perfeita, é o melhor desmoldante, o mais usado, mas normalmente requer um pouquinho mais de experiência cada vez que você utiliza para melhorar as suas aplicações. Temos o RDL40, que é um desmoldante para resina epóxi, que também funciona para borracha de silicone,
mas ele ainda é uma cera também, tem um grande poder de esmoldagem, mas entre esses dois eu diria para você utilizar a vaselina ainda. Outra opção muito interessante é o PR5050. Esse é um desmoldante bicomponente que é líquido, ou seja, ele substitui o uso da cera, né, da vaselina ou da cera, que vai funcionar muito bem. Mas não é só isso, caso você precise realmente de um desmoldante específico, um desmoldante técnico, o slogan Redilize ele não tá aí por acaso, distribuindo qualidade e fornecendo soluções. Você simplesmente liga nesse número que a gente vai deixar na descrição aqui e pergunta lá para o técnico disponível qual desmoldante vai funcionar na sua aplicação. Liga aqui que eu tenho certeza que vão trazer uma solução top para você. Dica número 3, paredes do seu molde acima de 2 centímetros. Hoje em dia é muito comum, não só hoje em dia, mas acho que sempre é muito comum a galera querer economizar na borracha silicone, na parte da produção do molde, e acaba fazendo paredes ali, né, muito pequenas. Vai na minha, essa é a maior economia não inteligente, para não falar outra coisa. O molde de silicone ele precisa de firmeza, ele precisa de resistência, caso contrário, muito rapidamente você vai perder as dimensões do molde, né? Você vai perder o esquadro daquele molde conforme você começa a reproduzir mais peças. Isso vale para moldes técnicos, como aqueles do Jorge Eduardo, nosso parceiro aqui do canal. Vale também para moldes de orgonites, por exemplo, aqueles moldes de pirâmides grandes e tudo mais. Vale, por exemplo, também para moldes simples. A parede do molde é interessante que você tenha pelo menos 2 centímetros de espessura. Dica número 4, utilize mesas vibratórias ou câmaras de vácuo. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui dos dois. Mesas vibratórias ou até outras maneiras de você vibrar aquele molde. Essa ferramenta barra técnica vai te ajudar muito a melhorar a qualidade dos seus moldes. Isso principalmente em moldes que muitas vezes, por ele ter muitos detalhes, a borracha apenas por despejo ali, né, despejando, você não consegue atingir todos os orifícios daquele molde, né, daquele molde. Os detalhes muitas vezes eles têm problemas ali, né, para você conseguir colocar a borracha, né? E a borracha de silicone muitas vezes ela vai acabar criando esse vácuo naquele ponto onde ela não conseguiu entrar, e obviamente vácuo é ar, bolha, e aí já viu tudo, né? Portanto, se você tiver uma produção de moldes em grande escala aí, considere sim utilizar uma mesa vibratória. Por exemplo, essa mesa vibratória ela vai te ajudar ali, dando aquela tremida, né, aquela mexidinha, fazendo com que a borracha vá se assentando realmente em todos os orifícios, em todos os detalhes. Gente, isso ajuda muito. Tem até um cliente uma vez que falou pra gente que colocava o molde dele em cima assim de um liquidificador, velho. Ele colocava em cima, ligava o liquidificador vazio ali, só da vibração do liquidificador entrava certinho. Ou seja, qualquer coisa que você conseguir vibrar vai funcionar demais. Uma câmara de vácuo também pode ser excelente, principalmente para a produção de borrachas platina, né? Borracha platina semicristal. Essas borrachas elas são mais chatinhas ali para você manusear sem realmente criar muitas bolhas. As bolhas, né, além de prejudicar esteticamente, muita gente não gosta de bolhas, né? Dependendo do caso, as bolhas são legais, né? Mas esteticamente muita gente não gosta. Mas em moldes técnicos, né, em moldes industriais, realmente as bolhas elas podem acarretar em problemas mais técnicos, principalmente em resistência mecânica. Ou seja, se você tiver uma produção mais técnica, uma produção mais encorpada, digamos assim, eu sugiro que você tenha uma câmara de vácuo, ou pelo menos pense em ter uma câmara de vácuo, beleza? Mas não no começo, tá? Para não assustar, a câmara de vácuo não é algo tão barato, né? Então para não assustar não precisa no começo, mas conforme você for crescendo, pense, né? Talvez pense em investir em uma câmara de vácuo. Dica número 5, sempre que você for guardar o seu molde, deixe um casting, deixe uma peça que já esteja curada dentro do molde ali. Isso vai ajudar muito a manter as dimensões dos seus moldes, né? O esquadro do seu molde ali. O molde ali, realmente, se ele tiver paredes muito finas e for muito grande, por exemplo, a chance dele perder um pouco as suas dimensões é muito grande. Então, por exemplo, você coloca ali um molde de action figure, por exemplo, você coloca a peça ali dentro e o molde ele vai se manter firminho ali, ele vai se manter, vai ter um anteparo para ele não perder as suas dimensões. Isso ajuda muito, principalmente se você não tiver seguido a dica que eu falei das paredes mais grossinhas.
Além disso, você evita, né, de cair sujeira dentro do seu molde. Ajuda muito também para você manter o seu molde ter uma durabilidade maior no seu molde. Dica número 6, nunca transporte os seus moldes em sacos selados. Isso porque a borracha de silicone, mesmo depois de curada, ali durinha, já ela continua liberando etanol e estanho, né, durante o tempo. Baixíssimas proporções, mas ela ainda libera. Ou seja, se você tiver um saco selado, se você transportar a sua borracha de silicone sem uma saída de ar, esse próprio etanol, esse próprio estanho, eles vão acabar agredindo o molde de silicone. E por isso, por exemplo, os moldes que a gente distribui aqui, né, o da Mundo dos Moldes, nós somos distribuidores exclusivos da Mundo dos Moldes. Os moldes que vocês recebem, você vê que ele vem numa caixinha, vem no saquinho, mas sempre com saída de ar. Então, esses moldes eles vão realmente durar muito mais tempo. 7 e última dica, mas se você já gostou de alguma dessas 6 primeiras dicas, já deixa o seu like agora, não esquece, isso é muito importante. Essa ela vai muito de encontro à estocagem que a gente falou da dica número 6, que é basicamente quando você for guardar o seu molde, não deixe ele pendurado, alguma coisa assim, né? Não deixe ele dobrado, nunca. Deixe ele sempre retinho. Isso também vai ajudar nas suas dimensões. Você não vai perder o esquadro dele dessa forma. Gostou dessas 7 dicas? Eu vou trazer bastante vídeo, vou voltar a trazer vídeos de borracha de silicone aqui, que eu sei que é uma coisa que vocês gostam muito de conhecer. Então coloca aqui nos comentários o que você queria saber sobre borrachas de silicone. Coloca aqui que eu considero ali com certeza em trazer mais vídeos para vocês, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou!